Estamos de volta. Os possíveis rumos do Brasil em 2016 diante das crises que estamos enfrentando. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Nessa conversa participam Bob Fernandes, jornalista, e André Singer, cientista político. A gente terminou o segundo bloco, eu estava prometendo aqui para o nosso telespectador pensar então em alternativas. E vou aproveitar esse momento para colocar algumas questões dos internautas que mandaram questões. A gente abriu no Facebook, no Twitter, até hoje por volta de 3 horas da tarde, para que as pessoas mandassem perguntas. Selecionamos algumas, não daria para apresentar todas, sobretudo aquelas que apontam algumas alternativas para alguns dos pontos que debatemos aqui. Uma delas é do Jorge Gouveia, eu vou colocar todas e vocês respondam como quiserem, são poucas. Se o impeachment não rolar, diz ele, quais as consequências para o modelo de governo de coalizão no Brasil? Qual a alternativa de sobrevivência para esse tipo de modelo, para um governo que vai estar muito enfraquecido, já está, e se o impeachment não rolar, embora se mantenha, né? Qual a possibilidade do governo de coalizão? Como é que ele fica? E quais as possibilidades do governo Dilma, então, vir a governar com um leme realmente à esquerda, se reaproximando das bases que a elegeu? Além disso, em face da crise econômica, após superada a crise política em torno do impeachment, quais as probabilidades do governo Dilma alavancar as pautas progressistas na área da economia, da educação, da saúde e da segurança? Começamos pelo Jorge Gouveia. Para onde dá para ir se o impeachment não passar? Eu acho que a primeira coisa é a mudança da política econômica, e eu acho que não depende do impeachment. Acho que ela tem que ser feita já. Eu acho que esse processo aí de discussão do impeachment vai demorar. E você acha que seria possível uma concertação política com o Congresso dizendo assim, olha, vamos continuar se digladiando no campo do impeachment, do debate, da disputa política, mas vamos fazer aqui um pacto de tocar a pauta econômica? Na verdade, eu não sei se depende do Congresso. Depende da Lava Jato também. Sim. Que Congresso sobreviverá à Lava Jato? Isso sim. Isso sem dúvida. Mas você estava dizendo, não depende do Congresso? Eu acho que talvez não dependa do próprio governo, quer dizer, de tomar uma direção mais definida. Mas digamos, ainda que a direção tenha sido muito criticada do ajuste fiscal proposto pelo ministro Levi, pela presidente Dilma, por meio do ministro Levi, foi muito criticado e ele foi retalhado no Congresso Nacional, e nós estamos há um ano, o governo tentando aprovar as pautas que estavam previstas no ajuste fiscal. Isso não é bem verdade, viu? Não é? Não. Lembre-se que todas as medidas iniciais do chamado ajuste fiscal foram todas aprovadas, né? Relativas ao seguro-desemprego, pensão por morte, etc. Essas são as primeiras, né? Antes mesmo de chamar de ajuste fiscal. Não, era chamado de ajuste fiscal e eram... O que acontece é o seguinte, esse tipo de política, que alguns chamam de austericida, eu acho que a palavra é interessante, ela vai pedindo sempre mais e mais cortes por uma razão simples. Como a economia contrai, a arrecadação do Estado contrai, ele não consegue pagar. Ele tem cada vez menos recursos, então ele é obrigado a cortar cada vez mais, e quanto mais ele corta, mais a economia afunda. Então, o problema é que tem que pôr um ponto de corte nisso. Ou seja, o governo precisa parar com essa política e optar por uma política de retomada responsável, evidentemente. Agora o estrago já foi feito, então não pode fazer uma coisa pirotécnica e achar que vai, de uma hora para outra, nós vamos passar por uma situação de forte crescimento, mas responsavelmente é preciso estancar a recessão e reiniciar o crescimento. Isso tem que ser feito, né? E eu não acho que dependa tanto... uma política de juros como temos... Pois precisa alterar a política de juros, mas há uma série de propostas neste documento que foi apresentado para a presidente, que é compromisso com o desenvolvimento, pelas entidades sindicais e do patronato, que foi entregue para a presidente Dilma anteontem, que apontam o caminho. De modo que eu não estou achando que nós não temos alternativa nesse campo e nem que isso dependa da resolução da questão do impeachment. Até eu diria pelo contrário, quer dizer, se o governo conseguir dar esse passo que deveria dar imediatamente, insisto, de maneira responsável, ela vai enfrentar muito melhor o processo do impeachment. E não só ela, como o Brasil todo. Isso é uma coisa de interesse, obviamente, do governo, das forças populares, mas também do conjunto do país, que no final deste processo, se continuar como está, ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar. Eu estou bastante convencido disso. Eu acho que hoje, eu concordo com o raciocínio do André, mas acho que hoje, sozinha,
a presidência da República não tem força para fazer nada andar. Se atores como esse que você está citando, sindicatos de um lado, patronal do outro, se envolverem de fato, se as ruas mantiverem alguma temperatura, eu acho que as coisas podem caminhar, porque eu acho que o jogo vai ser muito pesado. O jogo, para tentar levar o processo até o fim, vai ser muito pesado. Ou seja, a disputa política contamina o porque ambiente a disputa das política decisões ela econômicas. É veiculada através de algum lugar, e é isso que aumenta ou diminui a temperatura. Agora, a grande vantagem que a presidente tem, Bob, eu concordo com o teu raciocínio, é o fato de que ela não cometeu crime nenhum. Não. Não há nenhuma acusação, ela está inteiramente limpa. Ou seja, ela de fato tem um momento de baixíssima popularidade, esse é o seu handicap nesse momento. Não, concordamos. E uma base parlamentar completamente esfrangalhada, mas o parlamento está completamente esfrangalhado. O problema é até onde a voracidade e a irresponsabilidade, quer dizer... É verdade, mas a honestidade pessoal dela, neste momento, conta. Conta, porque ela tem legitimidade para continuar governando, coisa que ela tem que fazer. Né? Ela tem que fazer. O que eu acho que o sistema político está encrencado, em boa medida, pela Operação Lava Jato. Mas você veja, a sociedade está se mexendo. Quer dizer, este acordo entre trabalhadores e empresários é incrível, porque nós estamos num momento de alta polarização da luta de classes. Em função do encolhimento da economia, cada classe social quer puxar o seu pedaço para si. Não é? Então, isso produz uma radicalização. Que no meio dessa radicalização tem havido lucidez, né, maturidade para produzir esse tipo de acordo é incrível. A sociedade está diante da política nesse momento. Só que ela não pode prescindir da política. Quer dizer, é preciso que isso se expresse num acordo de natureza política. Se vocês me perguntarem como fazer, eu não sei. Eu andei propondo no meio do ano que a presidente chamasse uma conversa entre o vice Michel Temer, do PMDB, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como lideranças principais dos três maiores partidos. Mas é visível que o sistema político está travado. Então, eu não sei muito bem como isso vai se E essa tua proposta parece que foi superada pelos acontecimentos. Né? Depois que o Temer trai a presidente como traiu... Duas tentativas foram feitas. Uma foi, se eu não me engano, a primeira conversa de dois interlocutores, de parte a parte, nos dias que antecederam ao 13 de março, ou 15 de março. Da primeira grande manifestação. Isso foi até uma das conversas na terça-feira. O presidente Fernando Henrique disse que o telefone vermelho estava ligado. Só que houve uma reação interna do partido, de quem quer a eleição rápido, e na quinta-feira já saiu nos jornais ele dizendo não podemos ficar atrás das ruas. Quer dizer, aí tivemos as ruas com aquela caquerada comandando um processo que se não tinha nenhum representante, nenhum partido político, rua com 250 E as ruas contra o governo Dilma, elas foram quase um fogo-fato, né? Porque elas começaram a murchar de lá para cá. Todas as manifestações de rua são menores e sobra uma certa histeria nas manifestações, com panela, batendo em... só dar um pequeno toque em janela de apartamento, né? Quer dizer, eu acho que aí o que está em jogo uma coisa do maior interesse, que é o seguinte, é a posição do centro. As pessoas não percebem que existe uma direita, existe uma esquerda, mas existe um centro que é muito poderoso. E não foi a Rua Domingo, nitidamente. É muito importante. Eu acho que eles foram no 15 de março, não voltaram em abril, não voltaram em agosto e agora foram menos ainda. E acho que aí tem algo que você disse que é importante, quer dizer, as características pessoais da presidente. Exatamente. Não envolvimento com essa coisa toda do ponto de vista pessoal, isso é importante. Na verdade, o que segurou, só o que segurou foi isso. Porque se não fosse isso... Você poderia até dizer que isso que o Bob acabou de falar abre uma janela de oportunidade. E queria até pensar uma outra janela, ou talvez uma ampliação dessa janela que vocês estão apontando. Porque me parece que também a população que virou no discurso sociológico, ou midiático, enfim, que saiu da classe D e E e veio para a classe C, quer dizer, que a população, digamos, a dimensão popular, efetivamente, não a sociedade organizada em movimento social e tal. Esse está na rua com as suas pautas, etc. Mas esse meio, né, que não é o centro ideológico, não é a direita, esquerda, não é de centro, ele pode estar à direita, pode estar à esquerda no espectro ideológico, mas ele ainda não se expressou como ator
político nessa disputa. Mas Precisa ganhar também mas ele começa a essa recuar narrativa em relação ao ímpeto inicial, por exemplo, quando ele fica sabendo que que entrega uma comissão que vai julgar agora o 65, se não me engano, 65. pelo menos 20% tem crimes a responder no Supremo Tribunal. Aí as pessoas falam, você não tem acusação pessoal contra o presidente da República. Mas O presidente que mandou isso para o Congresso, que mandou abrir o processo, é quem é. Você tem 20% dos caras que estão na comissão com esse perfil ou com esse prontuário, complica. Sem dúvida. Espanta Agora, quem realmente não quer corrupção, etc, etc. Agora é curioso, né? Porque esse grupo populacional, essa grande parcela da população, digamos assim, ela está sendo também puxada pelos dois lados. Porque, de um lado, do ponto de vista prático, ela vê que um conjunto de conquistas, que inclusive foram nomeadas no discurso de esquerda, no discurso do governo Lula, dos governos Lula e Dilma e tal, de conquistas, que parte dessas coisas pode escapar pelas mãos. Mas e aí isso já está escapando. E isso então perde a credibilidade do governo de um lado. Mas a credibilidade começou a ser perdida, Tuta, quando você diz em outubro, até outubro, novembro, que você não fará determinadas coisas, que fará outras, e você começa fazendo exatamente o oposto que você disse que faria. Assim como a oposição perde a credibilidade quando no Congresso vota contra aquilo que diz que faria. Você está se referindo Esse é o delírio, ao programa eleitoral lá em brasileira. 2014, aí, por exemplo, ao fator previdenciário. Os caras votarem, Exatamente. 50 votarem contra uma proposta que é deles, em várias votações, apenas para tocar fogo no circo e que é a eleição logo. As pessoas vão percebendo essas coisas com o tempo. Demora um pouquinho, mas... Bom, acho que Jorge Gouveia, espero que a gente tenha conseguido responder a tua pergunta. Tem uma pergunta aqui do Mauro Bueno, é uma pergunta que, inclusive, é plataforma, se eu não me engano, do PSOL. Ele pergunta assim, e sobre a auditoria da dívida pública? Ele não seria importante, do ponto de vista dos ajustes no campo econômico, fazer uma auditoria da dívida pública? Eu acho a proposta muito interessante, Tuto, mas acho que, infelizmente, não tem força social para isso nesse momento, né? Ou seja, acho que é uma bandeira a ser levantada, mas não é algo que possa ser, nesse momento, não vejo sustentação suficiente para conseguir levar isso adiante. Nós estamos num ponto bastante mais recuado, infelizmente. Infelizmente. Mas eu acho que nós estamos aqui, digamos, lidando com a possibilidade já bem complicada de ter uma coalizão de forças que sustente um governo bem enfraquecido, se ele optar por tentar mudar a política econômica, coisa que eu acho que ele deveria fazer imediatamente. E até porque, em meio a esse banzé todo, você fazer esse discurso, chegar às pessoas com a temperatura que a gente tem agora, explicar o que é isso, dizer o que é isso exatamente e tal, quer dizer, você tem tantas coisas em debate, tantos pontos incendiando o país, questão de tempo, acho que E ele faz ainda mais uma pergunta no campo das saídas. Necessário. Né? Sim, mas a ser construído, né, como possibilidade. Mas aí agora, digamos, no campo de aprofundar a democracia na linha de uma democracia direta, ou pelo menos de ferramentas de democracia direta. Ele diz, e sobre os conselhos municipais de políticas públicas? O que eles acham, vocês dois, desse instrumento democrático como um modo de colocar ou de fazer a população entrar no debate político também? Eu não conheço especificamente essa terminologia, mas de modo geral sou extremamente simpático. Acho que como o orçamento participativo e outras iniciativas que foram tomadas no passado foram progressos enormes em direção a uma democracia participativa no Brasil. Tem cidades que continuam fazendo. Vitória da Conquista mesmo, outro dia eu vi fazendo lá um auditório lotado. Quanto mais, melhor. Nós estamos no final de 2015, entrando em 2016, quer dizer, fim de ano, ano novo, quem sabe com novos ares, uma lufada de ar fresco. Se a gente pudesse apontar alguma perspectiva promissora nesses elementos que vocês levantaram, tanto de análise da conjuntura e da estrutura política no Brasil e econômica, quanto das alternativas e dificuldades para implementá-las, o que vocês destacariam como que pode nos ajudar a sair do buraco o quanto antes? Duas coisas, eu diria, digamos, esse momento de perplexidade do centro
que estava muito engajado numa linha de tirar o governo, ou de interromper o governo, que acho que agora está hesitante. Eu acho isso muito interessante. E do outro lado, as iniciativas da sociedade. Quer dizer, essa iniciativa de acordo entre trabalhadores e empresários. As manifestações de ontem foram maiores do que as anteriores, no sentido de defesa da democracia. Nós, mais professores plurais, né? universitários... Tinham mais grupos, mais entidades. É verdade. Mais Tomamos movimentos. uma iniciativa muito aberta, muito plural, de divulgar um documento em defesa da democracia brasileira, com uma enorme adesão, de modo que eu estou animado com essas duas possibilidades que se apresentam, e preocupado com a capacidade do sistema político refletir isso. Eu acho que já estivemos, estranhamente, acho que já estivemos pior. Enquanto estava tudo escondido até 10 dias atrás, 12 dias atrás, acho que vivíamos uma situação pior. Agora, com tudo que tem pela frente, eu acho que há uma coisa mais esperançosa, que é as pessoas estão se posicionando, seja em relação ao que for. O que falta é mais razão, mais informação correta, menos paixão, menos irresponsabilidade, menos voracidade pelo poder. Até porque isso começa a pegar mal. O caso que você citou do vice Temer. Todo aquele gel no cabelo, aqueles ternos bem encostados, o latim, mas aquilo... Não, a carta se vitimizando. Aquilo pega mal, todo mundo sabe qual é o jogo, quer dizer, a velha política, eu faço de conta que eu não quero, mas todo mundo sabe que eu quero, então eu fico fazendo aquelas frases ambíguas e melífluas, e isso pega mal, porque numa temperatura dessa fica tudo muito claro. Então, o que eu acho que tem legal no momento é que está tudo muito claro. Então, a partir do momento que está tudo ficando muito claro, vamos buscar clarear mais. Vamos encontrar respostas, né? Com as cartas na mesa vai ficar mais fácil a gente construir as alternativas. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Foi uma honra, André, Bob, tê-los aqui na prazer TVT. Meu, obrigado. André, nesse programa, digamos que encerra o nosso debate político. Teremos programas agora de final de ano, de Natal, de Ano Novo, no Melhor e Mais Justo, de debate político esse ano, recomeçamos no ano que vem. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui durante o ano todo. A gente se encontra na próxima quinta, e para terminar eu só queria dizer o seguinte, há uma imagem construída pela filosofia de que se eu esticar entre duas paredes uma corda e prendê-la com bastante força num ponto e no outro, quanto mais eu for para as extremidades, perto da parede, o movimento, impulsionar essa corda no meio, quanto mais para as extremidades, menos movimento. O movimento tende a zero. Quanto mais para o meio, mais movimento, mais amplitude de movimento. O meio aqui é esse lugar do do encontro, da negociação produtiva, cidadã, republicana, para a gente conseguir sair da encalacrada que muitos fatores nos colocaram. Forte abraço.